Bem, pessoal, aqui quem está falando é o professor Roberto Naves, do Colégio Medicina. Nós vamos comentar aqui alguma coisa a respeito do diagrama de Pauling. Nós sabemos que o diagrama de Linus-Pauling foi construído com o objetivo de organizar os elétrons, obedecendo a ordem crescente de energia dos mesmos. Então, se nós pegarmos o diagrama de Linus-Pauling, ele vai representar a camada K, a camada L, camada M, N, O, P e camada Q. Cada uma dessas camadas recebem um número que é denominado de número quântico principal, que serve, na verdade, para representar a quantidade de energia que um elétron deve apresentar quando este estiver nesta camada. Então, essa letra N que eu acabei de colocar aqui, ela, na verdade, representa o número quântico principal. O número quântico principal dessas camadas é, para a camada K, o número quântico principal é 1. Camada L, número quântico principal 2. M, número quântico principal 3. N, número quântico principal 4. O, número quântico principal 5. P, 6. Q, 7. Sabemos também que cada uma dessas camadas são divididas em subcamadas. Então, o número quântico principal, ele também indica a quantidade máxima de subcamadas que uma camada pode apresentar. Então, na camada K, o número quântico principal é 1, significa que nessa camada nós vamos ter apenas uma subcamada, que é a subcamada S. Na camada L, o número quântico principal é 2, então nós temos até duas subcamadas, S e P. Na M, 3, S, P e D. Na N de navio, 4, S, P, D e F. Na camada O, S, P, D, F. E agora, a subcamada G, P, S, P, D, F, G e H. Roberto, essas subcamadas G e H, às vezes meu professor não comentou a respeito delas. É porque hoje nós não temos átomos ainda com um número atômico grande o suficiente para que a gente possa estar colocando elétrons nestas subcamadas. Mas na teoria elas existem. Então aqui nós teríamos subcamada S, P, D, F, G, H e I. E assim sucessivamente. Só voltando aqui, cada uma dessas subcamadas, ela virá acompanhada do número quântico principal, que nós já colocamos aqui, ó, desse número quântico principal, que indica a quantidade de energia de acordo com a camada. Então aqui é 1S, aqui camada 2, 2S e 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D e 4F, 5S, 5P, 5D, 5F e 5G e assim sucessivamente. Ó. Esse diagrama de Pauling ele pode ser representado de duas formas, obedecendo uma ordem que é chamada de ordem geométrica, onde levaríamos em consideração a geometria espacial de um átomo, ou seja, as camadas. Seria 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G e assim sucessivamente. Então, na ordem geométrica, nós só passamos de uma camada para outra depois que, teoricamente, já citamos todas as subcamadas desta camada. Agora, a ordem mais importante do diagrama de Linus-Pauling é, na verdade, a ordem conhecida como
ordem energética. E tudo que eu estou falando era para que a gente pudesse chegar nesse tópico a respeito da ordem energética. Porque algumas coisas são ditas e às vezes vocês ficam com um pouco de dúvida. Por exemplo, o professor já deve ter te falado que a ordem energética do diagrama de Linus Pauling obedece essas setinhas aqui, ó. Então tá aí. Essa é a ordem energética das subcamadas de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Beleza. Ótimo, professor. Só que eu tenho uma pergunta para poder estar te fazendo. E a grande pergunta é a seguinte: existem as duas ordens? Sim. Mas como eu conseguiria visualizar o fato de, por exemplo, uma subcamada 3D, vamos lá, uma subcamada 3D, ser considerada, nesse caso aqui, mais energética do que uma, vamos lá, fato de a subcamada 3D ser considerada mais energética do que a 4S. Voltando, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, para depois eu ir para 3D. Então, a subcamada 3D, mesmo ela estando em uma camada mais interna, ela tem mais energia do que a subcamada 4S. Por que isso aqui ocorre? Muito bem, isso aí ocorre devido à soma das quantidades de energia do número quântico principal e do número quântico secundário. Se nós prestarmos atenção, quais são as subcamadas que nós citamos? S, P, D, F e assim sucessivamente. Para cada uma destas subcamadas, nós temos um número que a representa, que é representado pela letra L, minúsculo, e que é o número quântico secundário, que seria 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, quando a gente pega a subcamada 4S e compara com a subcamada 3D, qual das duas tem mais energia? É só nós fazermos a somatória. O número quântico principal aqui é 4 e o número quântico secundário, subcamada S, vale quanto? Isso mesmo, vale 0. 4 mais 0 é igual a 4. Se pegarmos a subcamada 3D, nós vamos ter o número quântico principal 3 mais, qual é o número quântico secundário da subcamada D? 2. 3 mais 2 é igual a 5. Portanto, a subcamada 3D tem mais energia do que a subcamada 4S. Agora, ainda teríamos algumas coisas para poder estar dizendo a vocês. Eu quero pegar agora outras subcamadas para a gente poder comparar. Eu vou manter a 3D, só que agora eu quero comparar a 3D com a 4P. Vamos fazer a somatória? Aqui o número quântico principal é 3 e o secundário é quanto? Muito bem, o secundário é 2, porque a subcamada é a subcamada D, que vai dar um total, continua dando um total de 5. Aqui o número quântico principal é 4 e o secundário é 1, que também dá um total de 5. Professor, essas duas subcamadas então têm a mesma quantidade de energia? Na teoria, sim. Então por que 4P, sendo 5, vem depois do 3D? Porque quando você tiver duas subcamadas onde a soma do número quântico principal com o número quântico secundário, quando você tiver essas duas subcamadas e a soma der o mesmo valor, o número que irá desempatar quem tem mais energia é o número quântico que recebe o nome não é à toa, número quântico principal. Então, nesse caso, a quantidade de energia teoricamente é 5 para as duas subcamadas, mas quem tem o maior número quântico principal é a subcamada 4P. Então, a subcamada 4P tem uma energia maior que a subcamada 3D.
Bem, pessoal, essa é a dica do professor Roberto Naves do Colégio de Medicina. Muito obrigado e até a próxima.